Leituras de FUVEST e Unicamp. Olha só, você já parou para pensar o quanto isso é importante? Vamos conversar um pouco aqui sobre um percurso que você deve ter, pensar um pouquinho numa introdução aos estudos das obras literárias. Aqui é o professor Vade e mais um vídeo em que a gente vai destrinchar para você as obras literárias do vestibular. Olha só, é muito comum o aluno procurar por nós no cursinho, no terceirão, falar assim, Vade, eu não sei como eu começo. Eu faço aquela brincadeira, né? Começa pelo começo. Cara, olha só, leitura não é um hábito que o aluno regularmente tem, não é um hábito comum, infelizmente, mas nós não estamos aqui para lamentar, nós estamos aqui para resolver o problema. Beleza, você não está acostumado a ler, não é algo que você faz na sua vida cotidiana. Só que agora, se você não lê, você não passa, porque o vestibular cada vez mais concorrido, as leituras sendo um diferencial importante, e aí nós temos que pensar como abordar, como trabalhar essas obras. Primeiro ponto, e eu vou meio chovendo molhado, né? A leitura é fundamental. Por que eu estou repetindo isso? Porque muita gente pensa assim, Vade, posso ler só o resumo? Vade, posso assistir só a uma aula na internet? Ah, e se tiver o filme? Gente, é assim, ó. Vamos responder essas três perguntas? Primeiro, um resumo, por melhor que esse resumo seja, por mais bem elaborado, por mais que ele seja detalhado, nada substitui o seu contato com a obra, o contato com o texto, a leitura do texto. Isso traz para você, dentre outras coisas, segurança. Pensa bem, você vai fazer a prova que pode mudar a sua vida. Você vai fazer o vestibular para a universidade onde você quer estudar o ano que vem. E aí, você vai deixar nas mãos de alguém, porque ó, resumo não brota do chão, resumo não cai do céu. Alguém escreveu esse resumo. Não estou aqui questionando, não. Eu mesmo produzo alguns. Agora, será que não pode ser, não é possível que uma coisa ou outra escape? De repente, em algum momento, quem escreveu o resumo tenha sua atenção voltada para uns aspectos e deixe escapar outros? Será que não é melhor você confiar em você e usar os resumos como um suporte? Então, primeiro ponto, leia as obras. Uma segunda questão importante, que é essa questão do filme ou de adaptações. Literatura é linguagem, cinema é linguagem, teatro é linguagem, são linguagens, são universos simbólicos que podem ser correlatos, mas são diferentes. Então, quando um diretor pega um livro e faz uma adaptação, o próprio nome já diz, ele fez uma adaptação. E a partir dessa adaptação, ele vai criar uma outra obra. Por isso que muitas vezes quem lê, e aliás você já deve ter ouvido isso muitas vezes, o filme é bom, mas o livro é melhor. Por que será? Por que será que a gente ouve isso tanto? O que acontece não é questão de melhor ou pior, é que o livro é uma linguagem. Você convive, pensa, você pega um livro de 400 páginas e você convive com ele ali 1, 2, 3 semanas, se você for um leitor mais lento, lidando com aquilo, convivendo com os personagens. E aí o diretor pega tudo aquilo e condensa num filme de 1h40. É diferente, né? Sua relação com a obra vai ser diferente. E aí, nós estamos falando da tua vida, estamos falando do vestibular. Será que vale a pena? Agora, não pode ver o filme? Claro que você pode. Leia o livro. E aí depois, assista ao filme. De repente aquilo pode chamar a sua atenção para algum aspecto. Você vai ser capaz, inclusive, de apontar, entre aspas, erros. Não é erro, é opção. O diretor optou. Às vezes tem diretor que junta personagens. Isso acontece. Ele junta personagens secundários todos num só. Porque a linguagem é diferente. Vamos fazer um negócio aqui, ó, rapidinho. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Você vai me ajudar a produzir mais vídeos. Você vai me ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E olha só, mais uma coisinha. Aqui na descrição do vídeo tá lá um link. Literatura com Vade. Vem estudar comigo.
venha ver as minhas aulas e minhas análises. Ah, Vade, você acabou de falar que não é para... Não, não falei que não é para ver. Falei que é para ler o livro. Ó, existe uma tríade, e eu vou falar disso melhor em outros vídeos, mas leitura, análise, aula e uma leitura de uma análise ou de um resumo. Então, leia o livro, assista a uma aula, leia uma análise. Se você fizer esses três, te garanto que você vai se sair muito bem nas provas. Bom, beleza. Você então agora vai começar a ler. Você vai ler os livros. Uma questão que é importante, que muita gente negligencia. Nós estamos falando de obras complexas. Estamos falando de obras que foram selecionadas por bancas que são muito criteriosas. Né? Pensando numa FUVEST, numa Unicamp, numa UEL, numa UFPR, numa UFO. Nós estamos falando de bancas que pensaram esses livros. E aí, não tem dessa de negligenciar leitura. A leitura vai ser importante e você precisa pensar o livro. Prestar atenção, por exemplo, no período literário ao qual aquele livro está ligado, aquele autor é filiado. Então, é um autor romântico, ele está ligado ao romantismo. Você precisa ler o livro já com algum background, com alguns pré-requisitos que você tem. Você estudou romantismo, você estudou realismo, você estudou pré-modernismo, você sabe. E aí, preste atenção. Mantenha do seu lado um bloquinho de notas. Lembre-se, você está lendo um livro pro vestibular. É diferente, não é? Não é aquela leitura que você está fazendo na rede ali, na chácara, ou em casa, à tarde, deitado, jogado no sofá, comendo pipoca. Essa leitura é maravilhosa e eu recomendo muito que você faça isso. Ler é entretenimento também. Só que agora a coisa é séria. Você está lendo para fazer prova. E aí você precisa ter cuidado, alguns cuidados. Eu vou falar melhor disso em outros vídeos, mas são algumas estratégias importantes. Agora, nessa introdução, eu quero que você pense bem na abordagem que você vai fazer. Pense bem na importância dos livros. Pense bem no fato de que, de uma forma ou de outra, essas leituras vão impactar demais na sua nota. E aí, por que você dedica meia hora, 40 minutos, 1 hora para cada conteúdo, para cada disciplina, e não dedica um tempo robusto também para as leituras? Esses tempos atrás aconteceu uma situação. Um aluno conversando comigo disse: eu me dei muito mal na prova de linguagens e eu não consegui fazer algumas questões. E aí, você leu os livros do ano passado? Não, não li nenhum. Cara, mas aí fica difícil se você não lê os livros. E aí ele falou assim: não, mas não tem como eu ler os livros porque eu tenho que estudar. E aí apareceu aquele ponto de interrogação na minha cabeça. Em que momento alguns alunos passaram a acreditar que estudar é uma coisa e ler livros é outra? Ler livro é estudar. Tem que entrar na conta do teu estudo. Você está estudando para o vestibular? Você está dedicando tempo da sua vida para realizar um projeto aí futuro de sucesso? Ué, coloque aí na conta. Você vai estudar, não sei qual que é o teu cronograma de estudos, mas a título de exemplo, a meia hora todos os dias de cada um dos conteúdos que você considera ou que são eventualmente principais para você, para a sua carreira. Então, todos os dias, ou 40 minutos, sei lá, você estuda 40 minutos de química, 40 minutos de física, 40 de matemática, 40 de biologia, e você faz exercícios desses conteúdos. Ótimo. Você precisa estudar língua portuguesa. Língua portuguesa é básico, é fundamental. E aí, nessa conta, precisa entrar a leitura. E, de novo, não é leitura de lazer. Então, se não é leitura de lazer, ela tem que ser uma leitura que tenha método. Gente, em ciência, tudo tem método, senão não é ciência. Vai, mas você está falando de vestibular. Olha, vestibular é uma ciência. É uma área aí importante que está no grande campo aí
do estudo da educação. Né? O vestibular é um instrumento de acesso ao ensino superior. A gente pensa o vestibular, a gente pensa as provas e eu penso os livros. Eu vejo como eles caem, como eles são abordados, de que maneira você precisa conhecê-los para que você tenha sucesso na sua prova. Então, nesse primeiro momento, o que eu posso dizer para você? Leia os livros, leia com atenção, pense a leitura, tenha cuidado com a leitura e não negligencie, não deixe para lá. Se você pensar dessa maneira, você vai ver que as coisas vão ter um resultado muito positivo, um resultado muito bom. E não deixe de seguir a gente, não deixe de seguir o canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de considerar a possibilidade de assinar a nossa plataforma. Lá você vai encontrar análises detidas de cada uma das obras. Lá nos meus vídeos eu falo uma coisa que eu vou falar também. Isso não substitui a leitura. Alguém me disse um dia, falou, Vade, mas poxa, você podia inventar uma história, falar para o cara, assista aos meus vídeos e você não vai precisar ler nenhum livro. Eu não faço esse tipo de coisa. Isso não se faz, aliás. A gente até, vocês vão perceber quando a gente estiver falando de poesia, tem umas questões que eu posso levantar com vocês sobre essas, até meio polêmica, ler ou não um livro inteiro de poemas com 90, 100 poemas e tal. Agora, as narrativas em prosa, romance, contos, crônicas, teatro, leia, leia. E os poemas também. De repente você não vai ler todos, mas você precisa ler alguns. Nós vamos conversar sobre isso na sequência. Agora, saiba que a leitura é um diferencial que pode trazer a aprovação para você. É muito comum a gente escutar em sala de aula do aluno dizer que os livros eu vou ver o que eu faço. Eu não acho que seja uma estratégia muito boa a gente pensar em o seu futuro, a sua aprovação no vestibular, com essa frase meio desleixada. Eu vejo o que eu faço. Isso daí não dá certo. Então, leitura, atenção, cuidado e as coisas vão funcionar. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço.